Esse anime tá me trazendo muita alegria, muita nostalgia, embora você talvez não saiba do que eu estou falando ainda. Yaiba, uma obra de sucesso no Japão há muito tempo, finalmente tá ganhando destaque aqui no ocidente com a nova animação que tá lançando atualmente pelo estúdio Witch. Uma animação muito boa, por sinal, com uma história que pode surpreender bastante de várias formas, por motivos que a gente vai entendendo junto ao longo do vídeo, enquanto eu falo sobre curiosidades que você nem espera que eu traga. Shin Samurai Yaiba, ou The Legend of Samurai Yaiba. Eu não tenho certeza se esse é o nome em inglês nem em japonês, porque eu tô tirando da minha cabeça ao invés de checar. Um daqueles shounen de batalha clássico, que é focado majoritariamente em ação, comédia, aventura e fantasia, cuja história de início acompanha um menininho bem puro e ingênuo que vive na floresta com seu pai e um tigre que acabou virando amigo dele de uma forma bem engraçada. E como o pai dele é samurai, provavelmente no estilão Goku, é um pai meio ausente que não liga muito pro filho, deixa o moleque solto e adora uma luta. O tempo que ele passa na floresta foi mais um treinamento do que qualquer outra coisa, por mais que o pivete tenha se divertido para um caramba. Só que em um dado momento, o pai dele resolve largar ele num dojo de uns conhecidos dele. Lá ele conhece uma menina mais ou menos da mesma idade dele. Mais ou menos, porque o moleque é pequenininho e a menina já é mais alta, parece até que ela é mais velha do que ele. É aceito no dojo depois de solar de uma forma absurda, um cara 10 vezes maior do que ele. E a história se segue a partir daí, com esse menino se adaptando à vida na cidade, porque ele não tem senso comum nenhum, é impressionante. Gera cenas muito engraçadas, mas a história não fica nisso. Muito pelo contrário, nananina não. Em pouquíssimo tempo, ele já conhece o rival dele, que acaba descobrindo, depois de apanhar por Yaiba de uma forma meio desleal, uma Maken, que traduzindo do japonês para português significa espada demoníaca. Como essa espada que ele achou debaixo da casa dele é amaldiçoada, ele acaba virando um Oni, entre aspas, porque tem todo um conceito super legal por trás da criação dos Onis, dentre outras coisas que eles vão explicando com o passar dos episódios, né? Mas isso faz com que um cara que já era sobre-humano, mas com moderação, ficasse sobre-humano pra valer e solasse o Yaiba numa revanche na escola. Porém, como é um shounen, o Yaiba não ia ficar quieto. Depois de falar meio triste com o pai dele e tal, ele leva a menina que sabia onde ficava o Monte Tengu pra achar uma espada de trovão, que pareava com a espada de vento. A partir daí, eles conhecem um velhinho, que acaba virando um dos professores do Yaiba, e uma espécie de arco de treinamento, entre várias aspas, começa a acontecer, porque ele foi escolhido pela espada do deus do trovão. Só que a espada é muito mais forte do que ele, então ele não tem controle sobre ela, e por ela ser amaldiçoada, a espada vira e mexe, possui ele, ele fica doidinho da Silva. Mas enfim, como vocês puderam ver no começo do vídeo, Yaiba vai agradar bastante aos fãs de shounen, especialmente fãs de shounen no estilo Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, etc, por conta dos diversos clichês que as obras têm em comum. Afinal, já deu pra ver que a personalidade, o jeitão do protagonista lembra muito o jeito meio bobo do Naruto, do Goku e do Luffy, por exemplo. A história começa com esse menino ingênuo, mas prodígio de certa forma, sem perceber que ele realmente é um prodígio num primeiro momento, se fortalecendo conforme desafios e complicações vão aparecendo ao longo da história. Além disso, Yaiba, assim como vários outros shounen citados agora há pouco por mim, consiste numa história muito mais centrada em luta, mas que usa a luta pra explorar, pra trabalhar de maneira bem mais divertida algumas mensagens que o autor vai trazendo pra gente com o passar dos episódios ou dos capítulos ao longo da narrativa, chama do que você preferir. Mensagens essas que estão majoritariamente relacionadas à amizade, relacionadas a sonhos, que envolve superar desafios, trabalhar duro, fazer o certo pelo certo, dentre outras coisas. E esses foram só alguns exemplos que eu escolhi trazer aqui pra vocês nesse vídeo, que reforçam as semelhanças e os paralelos que a gente consegue fazer entre a obra de Yaiba com obras muito populares que furaram muito a bolha no mundo inteirinho, como Naruto, One Piece, Dragon Ball. Bleach nem tanto, mas Bleach também se encaixaria nisso até certo ponto, enfim. Até porque Yaiba tá sendo a segunda adaptação em anime de um mangá muito famoso que foi lançado em 1988 e acabou de ser lançado em 1993. Ou seja, ele é anterior ao mangá de Dragon Ball. Pra vocês terem ideia do quão antigo isso é, mas já seguia clichês que Dragon Ball acabou adotando. A gente só não tinha acesso ao anime ainda, porque a TV Globinho não trouxe, o SBT não trouxe. É um pouco mais antigo do que a moda do Japão aqui no Brasil, que começou na década de 90, mais ou menos na minha geração. Entre 95 e os anos 2000. Vitor, não é possível que é tão antigo assim. Pra vocês terem uma ideia, gente, do que eu tô falando, a obra de Yaiba foi serializada por uma editora chamada Shogakukan, que pra quem não sabe, foi a responsável por criar
a Shueisha, que é a principal empresa associada a Shonen Jump. Adivinha da onde Naruto, Dragon Ball, Bleach e One Piece são? Shonen Jump, da Shueisha, que também é Shokugakan, e Hakusensha, que é a terceira grande empresa do conglomerado, formando assim a maior editora do Japão, até os tempos atuais, se eu não me engano. Então era óbvio que os clichês e as tendências que começaram mais ou menos naquele período e perduraram por algumas décadas seriam similares. A gente tá falando da mesma revista, praticamente. Ah, Vitor, então é parecido com o que eu gosto. Vai valer a pena eu ver. Mas e a animação? Você falou que tava bom, mas você não falou por quê. Gente, com o que o editor mostrou na tela, eu acho que já ficou claro pra todo mundo. Mas o Estúdio Witch é um dos melhores estúdios do Japão até hoje. Eles produzem poucas coisas normalmente, e as poucas coisas que eles produzem são de muita qualidade. Talvez existam exceções, mas são pouquíssimas exceções. E Aiba não é uma delas, porque Aiba tá muito bem feitinho. O anime tá cheio de animação chave, super fluida e consistente, que essa galera shounenzeira adora. É o que eles mais prezam no anime hoje em dia. Sem mencionar que as expressões dos personagens nas cenas mais tensas e nas cenas de comédia são de tirar o chapéu. Visualmente é muito parecido com o material original, mas eu particularmente tô achando incrível. É como se eu estivesse vendo um anime antigo com uma animação top, nos moldes atuais. É uma animação moderna. Então, que sensacional, que sensacional. Sem mencionar que essa história de Aiba não fez sucesso à toa. Como vocês puderam ver enquanto eu tava narrando mais ou menos o prólogo da história, porque... Honestamente, estamos no episódio 5 e a história não saiu do prólogo ainda direito. Eles ainda estão introduzindo a gente ao mundo, as complicações que o personagem vai enfrentar, esses elementos sobrenaturais que estão presentes nesse mundo de Aiba e a correlação que eles vão ter com os personagens centrais da história. Porque, convenhamos, histórias mais antigas como Aiba não tinham a intenção, eles não tinham necessidade nenhuma de te fazer ficar preso no primeiro episódio, te dando dopamina, 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 e te explicando tudo que eles precisavam explicar em, sei lá, 24 minutos. Eles não precisam fazer isso. Isso não era necessário antigamente. Então era de se esperar que Aiba ia ter um prólogo muito mais extenso do que as pessoas que só assistem animes mais modernos estão acostumadas a ver. Se elas não gostam, se elas cansarem por causa disso, elas não sabem o que elas estão perdendo. Afinal, como eu disse agora há pouco, Aiba não fez sucesso à toa, não está fazendo sucesso à toa. Porque é um tipo de narrativa que, com o passar dos episódios, vai ficando cada vez melhor. As lutas vão ficando cada vez mais tensas, mais legais, especialmente quando elas são tão bem coreografadas, quanto esse anime de Aiba feito pelo Estúdio Witch tá entregando. E vale dizer, não só mais legais, o power scaling, se você for power scaler, né, espero que não, sempre acaba subindo. Claro que tem histórias que acabam exagerando muito nesse aspecto, mas Aiba não parece ser o caso. 2000 anos depois. Mas enfim, a direção de som também tá muito boa, as direções no geral, todas, né, estão muito boas. O cast, o elenco de dubladores está sensacional, dentre muitos outros elementos da produção que não vale muito a pena citar, porque as pessoas não dão muita bola. Então, a única coisa que tá faltando eu dizer pra vocês é onde esse anime está passando. Eu não vou me enrolar muito nisso, porque não tem muito o que falar. O anime tá passando oficialmente pela Netflix, mas você consegue achar esse anime em praticamente todas as plataformas não oficiais, por assim dizer, porque essas plataformas hoje em dia costumam só pegar o que o streaming disponibiliza e distribui de graça. É por isso que essa briga de pirataria tá tão ruim ultimamente, principalmente com o mangá, né? Que, enfim, as editoras, não aqui do Brasil, mas lá da gringa, não gostam muito desse tipo de coisa. De todo modo, gostando de pirataria ou não, gostando de Aiba ou não, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, você já sabe o que fazer, né? Não esqueça de engajar o vídeo, principalmente se você quiser mais conteúdos como esse, dá uma olhada na página do canal antes de se inscrever. Forte abraço, beijo na bochecha direita e até a próxima.